Abra sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, no capítulo 16. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Segundo Crônicas, capítulo 16. Nós vamos ler juntos do verso 1 até o 9. Vou ler na Nova Almeida atualizada, mas qualquer que seja a sua versão, acompanhe comigo, por gentileza. O texto sagrado diz assim: no 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e começou a edificar a cidade de Ramá, para impedir a entrada e a saída do território de Asa, rei de Judá. Então Asa tirou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros do palácio real, enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que morava em Damasco, dizendo: que haja uma aliança entre mim e você, como houve entre o meu pai e o seu pai. Eis que estou lhe enviando prata e ouro. Vá e anule a sua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire do meu território. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naftali. Quando Baasa soube disso, deixou de edificar Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa reuniu todo o povo de Judá e trouxeram de Ramá as pedras e a madeira que Baasa havia usado para edificá-la. Com elas Asa edificou Geba e Mispa. Verso 7. Naquele tempo, o vidente Anani foi falar com Asa, rei de Judá, e lhe disse: você confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor seu Deus. E por isso, o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Não é verdade que os etíopes e os líbios formavam um grande exército, com muitos carros de guerra e cavaleiros, mas porque você confiou no Senhor, Ele os entregou nas suas mãos. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Nisso, você cometeu uma loucura. Por isso, de agora em diante, haverá guerras contra você. Meu Deus, nós oramos e pedimos mais uma vez a ação poderosa, sobrenatural do Teu Espírito, o Espírito da verdade. Nós oramos, ó Deus, pela capacidade de perceber, entender, corresponder à Tua palavra, debaixo daquela liderança, aplicação tão personalizada que só o Senhor pode produzir. Nós oramos que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados. Nós oramos que a Tua palavra cumpra o propósito pelo qual o Senhor normalmente a libera. Que haja frutificação, que haja resposta. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero começar a avaliar esse texto, que é do Antigo Testamento, por meio daquela lente que repetidas vezes eu cito aqui e acho sempre importante, que a gente o faça usando a ótica, e a lente da Nova Aliança, do Novo Testamento. Romanos capítulo 15, verso 4 diz: tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito, o que inclui esse relato da vida do rei de Judá, o rei Asa. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 11, Paulo falando sobre esses relatos do Antigo Testamento, envolvendo a nação de Israel, a descendência, a linhagem de Israel, ele diz que essas coisas foram escritas para nossa advertência, para nosso exemplo de quem são chegados os fins dos tempos. Ou seja, a maneira como devemos olhar para relatos como esse, não é mera referência cronológica do que aconteceu na história de um povo, na vida de alguém, mas são registros divinos e soberanamente selecionados, inseridos nas Escrituras para que nos orientem. E a pergunta a ser feita é: o que é que nós podemos aprender com um texto como esse? Eu quero ir direto no ponto e dizer que o foco principal da mensagem é exposta no confronto do profeta Anani. A expressão usada, vidente, ela era muito usada em relação aos profetas, porque o próprio Deus diz em Números 12:6, se há profeta no meio de vocês, eu, o Senhor, me faço revelar a ele por meio de sonhos, visões e enigmas. Normalmente, porque Deus falava com eles por meio de visões, eram chamados de videntes. Mas nós temos referência a um profeta, a um homem de Deus, que vem com uma mensagem clara do Senhor, dizendo: você confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor seu Deus. Então a frase vem: por isso. E aqui nós temos o que eu gosto de chamar de causa e consequência. Deus diz: por isso o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Mas ele faz a menção de algo que havia ocorrido. Nós vamos ver essa cronologia
anos, décadas antes. Ele diz, mas lá atrás, quando você confiou no Senhor, na verdade ele diz, por que você confiou no Senhor? E de novo, nós temos aqui o efeito de causa e consequência. Ele diz, ele entregou aquele outro exército nas suas mãos. Então, basicamente, a mensagem é, quando confiamos, podemos ver aquilo que Deus faz. Mas quando deixamos de confiar, sempre haverá prejuízos. Qual é o prejuízo? O verso 9 do capítulo 16 que lemos diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Né? Essa ideia de olhos passam sugere alguém procurando alguma coisa. É lógico que o Deus onisciente não precisa procurar com os olhos. Nós chamamos isso na teologia de antropomorfismo. O nome chega a ser um palavrão no sentido de ser grande, né, para mostrar o quê? Que Deus tenta usar ideias e conceitos que nos façam compreender melhor aquilo que Ele está fazendo. E essa ideia de passar os olhos não precisa ser literal para um Deus que é onisciente, mas o que Deus está comunicando é Ele está procurando corações que sejam totalmente dele, que se voltem totalmente para Ele. Para quê? Para que Ele se mostre forte, para que Ele mostre a sua força. Ou seja, Deus não vai revelar o seu poder, a sua força, a qualquer um. Ele está procurando onde estão aqueles cujo coração seja totalmente meu, voltado totalmente para mim, em confiança, em fé e dependência. Porque Ele está dizendo, na vida desses eu vou agir. E depois de mostrar que essa é a maneira de Deus trabalhar, e que Asa tinha experimentado isso anteriormente e agora estava comprometendo, então vem o anúncio, de agora em diante haverá guerras contra você. A palavra que o profeta Anani dá para ele é, você cometeu uma loucura quando resolveu confiar em um homem em vez de confiar no Senhor. Então, eu e você precisamos de fato olhar e perceber qual é o desenho dessa mensagem. E me permita então chamar a sua atenção para algo. Pior do que alguém que nunca confiou em Deus é alguém que já confiou, já viu os resultados práticos, objetivos, concretos dessa confiança, deixar de confiar. Isso é o que acontece com Asa. Mas eu gostaria que a gente pudesse olhar para essa história, tentando avaliar alguns detalhes que nos permitam, na verdade, compreender o cenário como um todo. Em primeiro lugar, é importante lembrar você que a partir de Roboão, quem era Roboão? Filho de Salomão, neto de Davi. A partir de Roboão, nós temos inaugurada uma nova fase ou estação na história de Israel, que é o chamado período do reino dividido. 10 tribos se separam das tribos de Judá e Benjamim, que passariam a compor o reino de Judá ou o reino do sul. E as outras 10, agora sob a liderança de Jeroboão, não estão mais seguindo Roboão, e um novo reino é formado, o reino do norte ou reino de Israel. Se a partir desse momento na leitura bíblica você não prestar atenção, você pode se confundir a respeito do assunto. Então Baasa é rei de Israel, das 10 tribos que formam o reino do norte. E agora ele está atacando o reino do sul. Não apenas se dividiram, deixando de ser um só povo, uma só nação, mas agora estão vivendo um momento de guerra e hostilidade. Nesse momento de guerra, uma terceira parte é envolvida. Quem é a terceira parte? A Síria. E Asa simplesmente manda uma mensagem, diz, eu estou disposto a pagar e muito para você romper a sua aliança com o meu inimigo e ficar do meu lado, atacá-lo e me defender. E se você lesse somente essa parte do texto, você pensaria, foi uma manobra política astuta, que deu resultado, funcional, porque, de repente, quando o rei de Israel percebe que agora, além da possibilidade de guerra com Judá, ele terá que guerrear também com os sírios, ele diz, prefiro não guerrear com ninguém, a situação meio que se resolveu para todo mundo, e quem ainda saiu no lucro, no final das contas, foi o rei de Judá, porque apesar de ter colocado um investimento enorme para escapar da guerra, que teria custado mais, sem contar as baixas humanas, ele simplesmente usa todo o material que o rei de Israel tinha trazido para sitiar as cidades, para estabelecer melhorias. Se você lesse somente até aí, você poderia pensar, esse cara foi um gênio. Ele realmente conduziu, poder de gestão, né, de resolução de conflitos, foi fantástico, foi incrível. Mas o profeta vem e diz seu primeiro problema. Quando você confiou em Deus, você viu o que Ele podia fazer. Por que é que você resolveu confiar no rei da Síria em vez de no Senhor?
E a palavra dada é: você cometeu uma loucura. Em primeiro lugar, em relação à questão da confiança. Mas ele começa a falar também de desdobramentos. Ele diz: o rei da Síria escapou das suas mãos. Em outras palavras, esse será um problema futuro com quem você terá que guerrear. Alguém que anula a aliança com o rei de Israel por dinheiro para se tornar aliançado do rei de Judá, em algum momento vai mudar de lado novamente ou vai agir segundo outros interesses. E o que nós vemos é que no futuro esse problema se tornaria também muito sério. E não só não precisaria acontecer, como Deus está dizendo: eu tinha livramento, eu tinha uma provisão, eu teria te dado vitória contra os dois. Mas já que você não confiou em mim, e você acha que resolve sozinho, você está por conta a partir de agora. E quando vem o anúncio de hoje em diante haverá guerras contra você, eu e você precisamos entender o desenho um pouco melhor da história para entender qual é a mudança que Deus está anunciando. Então me permita, em primeiro lugar, fazer uma distinção. Né? Em primeiro lugar, você confiou no rei da Síria e não no Senhor. Ele diz isso no verso 7. Mas no verso 8 ele diz: não é verdade que os etíopes e os líbios formavam um grande exército? Daqui a pouco nós vamos ver o relato disso em 2 Crônicas, capítulo 14. Né? Era uma batalha impossível de ser ganha, mas a Bíblia diz assim: mas porque você confiou no Senhor, Ele os entregou nas suas mãos. Então, de novo, nós temos aqui o efeito de causa e consequência. Porque você confiou no Senhor, Ele os livrou das suas mãos. Então nós temos um desenho, uma história que merece a nossa atenção. Então me permita, em primeiro lugar, destacar o histórico de Asa. Né? Quando falamos dessa batalha que houve contra os etíopes, ela está registrada, ela é mencionada no verso 8 do capítulo 16, mas ela está registrada em 2 Crônicas 14, de 9 a 13. Eu vou ler o texto. Diz assim: Zerá o etíope saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros de guerra, e chegou até Maresa. Então Asa saiu contra ele, e eles se prepararam para a batalha no vale de Zefatá, perto de Maresa. Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, que não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar. E os etíopes foram mortos sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército. E eles levaram dali muitos despojos. Então vamos para o verso 11, onde ele declara: ajuda no Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos. Ele faz uma declaração. Nós não estamos indo para essa guerra achando que podemos ganhar. Nós estamos confiando no Senhor. Aliás, ele usa uma expressão que merece destaque aqui. A Bíblia diz, né, em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Eu não sei o que você lembra quando lê isso, mas imediatamente vem à minha cabeça a conexão com Davi. Quando Golias está desafiando todos os guerreiros de Israel e ninguém tem coragem de enfrentá-lo, nem Saul, que era maior do que todo mundo do seu povo, ainda que fosse menor do que Golias, era aquele que naturalmente tinha a maior probabilidade de dizer: eu aceito o desafio. Aparece um garoto como Davi, sem nenhuma experiência militar. Saul tenta dizer: usa a minha armadura. Ele diz: eu não sei usar nada disso. Mas na hora de enfrentar o Golias, ele diz: você vem contra mim com espada, com lança, com escudo. Davi não diz para ele: mas eu vou contra você com uma funda. Aliás, eu fico até aborrecido quando a turma diz que Davi venceu o gigante com estilingue. Não é bem isso. A funda era uma arma de guerra, né? E aquela pedra girada, né, e bem direcionada fazia realmente estragos maiores do que você pode imaginar. Mas Davi não disse para ele: eu vou contra você com uma funda. Na hora de conversar com Saul, que disse: você não tem experiência, ele falou: deixa eu falar uma coisa para você. Deus já me livrou do urso e do leão, quando eu estava apacentando as ovelhas. Mas o livrou de Davi não era assim: eu saí correndo deles e achei um espaço para me esconder.
Ele diz, eu fui para cima, eu agarrei a barba, eu arranquei a ovelha de lá. Sabe o que ele está dizendo? Deus me livrou quando eu parti, foi para cima, para resolver a situação. Deus vai me livrar do Golias. Agora ele olha para o Golias e diz, você vem contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Ele está dizendo, minha luta não é afunda. Ele diz, se tem alguém que pode direcionar essa pedra, se tem alguém que pode fazer o estrago, é o Deus a quem eu sirvo, o Deus que você afrontou. O que Davi está dizendo para ele é, você arrumou uma encrenca, não foi conosco. Você arrumou um encrenca com Deus com quem nós temos uma aliança. É Ele que nos defende e é com Ele que você vai se ver. Esse é o posicionamento de Asa. E a Bíblia diz assim, o Senhor derrotou os etíopes. A Bíblia não diz que foi Asa que fez. A Bíblia diz que eles foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército. Aí o exército de Asa entra aqui como mera ferramenta. Eles sabem que foi uma intervenção divina. Um exército de 1 milhão de pessoas. E a Bíblia diz, não restou um sequer. Agora, o que eu e você precisamos entender é que todo o destaque é que Asa confiou em Deus. E a confiança foi honrada de modo que ele provasse a intervenção sobrenatural. Como nós citamos, segundo Crônicas 16:9, os olhos do Senhor passam por toda a terra, buscando corações se voltem totalmente a Ele, que sejam totalmente dEle, porque para esses Deus vai manifestar a sua força. É importante que eu e você entendamos que quando falamos de fé, não dá para simplesmente falar de um aspecto e ignorar o outro. Existem duas coisas que são parte de um mesmo combo. Uma delas diz respeito ao objetivo final da nossa fé. Qual é? 1 de Pedro, capítulo 1, verso 9, diz, para que alcanceis o fim da vossa fé. Algumas traduções apresentam o objetivo final da vossa fé, a salvação das vossas almas. É óbvio que eu e você precisamos entender que a fé, fundamentalmente, ela nos direciona em relação àquilo que é eterno. Agora, isso não significa que porque a fé nos direciona principalmente a uma salvação eterna, que ela não proporcione vitórias enquanto vivemos esse momento aqui na terra, ainda que de passagem. Então, em 1 de João, no capítulo 5, a Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus, o que inclui eu e cada um de vocês, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E a Bíblia diz, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A mesma fé que produz a salvação eterna, ela também nos dá a capacidade de vencer circunstâncias, adversidades que se levantam contra nós enquanto trilhamos essa caminhada da fé rumo à salvação eterna. Então, nós não podemos simplesmente usar a fé apenas para questões terrenas e ignorar aquilo que é eterno. Paulo diz em 1 Coríntios 15, se é só para essa vida que esperamos em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima, os mais infelizes. Porque aí nós estamos reduzindo e barateando o Evangelho apenas a algo que melhora a qualidade de vida terrena, sem impactos eternos. E, infelizmente, muitas igrejas trabalham o ensino da fé direcionado só a isso. E, evidentemente, estão erradas quando tiram aquilo que nós poderíamos chamar de o principal. Mas eu percebo alguns grupos, em nome do zelo de dizer não vamos pregar uma fé que é só para coisa terrena, e eles simplesmente inverteram o jogo. Eles passaram a pregar uma fé que é só para aquilo que é eterno, como se ela não proporcionasse nenhum tipo de intervenção enquanto estamos nessa jornada terrena. E eu e você não podemos simplesmente fatiar a fé e dizer ela é só para isso ou só para aquilo, quando o ensino bíblico mostra que ela funciona em relação às duas coisas. É lógico que numa comparação entre os dois aspectos, a gente diz a resolução de conflitos tem benefícios momentâneos. O entendimento da salvação tem benefícios e resultados eternos. Na hora de comparar os dois aspectos, a gente não tem dificuldade de dizer que na balança o eterno tem mais peso. A questão é, a gente faria essa separação só para efeito didático, só para aplicações práticas. Mas a fé ela não pode ser separada. Não, eu vou ter a fé para isso, mas não vou ter para aquilo. É a mesma fé, é direcionada ao mesmo Deus e ela se fundamenta no mesmo livro, nas mesmas palavras e promessas e histórias que o próprio Deus relatou. Então, há algo que eu e você precisamos entender, e lá na frente eu vou retomar essa ideia e esse raciocínio aqui, é que estamos falando a respeito de uma mesma fé. E eu e você podemos entender que enquanto enfrentamos situações e adversidades aqui na terra, nós podemos contar com intervenções sobrenaturais. A Bíblia é um livro de experiências, de como pessoas têm vivido intervenções de Deus na caminhada terrena e não apenas em relação a toda a eternidade. E Asa vive uma intervenção extraordinária da parte de Deus.
Mas o que eu e você precisamos entender é que esse homem que andou em confiança, esse homem que viu o mover de Deus, esse homem que venceu batalhas que sozinho, sem o Senhor, sem confiar em Deus, ele jamais teria vivido, ele simplesmente consegue entrar num lugar comprometedor, que é onde a confiança foi perdida. E eu vou repetir isso várias vezes, intencionalmente, didaticamente. Pior do que nunca ter confiado. É alguém que já confiou, já viu resultados palpáveis, tangíveis, concretos, perder a confiança. O que me leva, depois de avaliar brevemente esse histórico de Asa, digo histórico de confiança para falta de confiança, chamar a sua atenção para um princípio bíblico. A confiança, ela pode ser perdida. Confiança não é apenas algo que a gente vai olhar e dizer, ou alguém tem, ou não tem. Se tem, ótimo, se não tem, é porque nunca teve. Alguém que passou a ter, pode deixar de ter. Resumindo, a segunda coisa a ser destacada aqui é que a confiança pode ser perdida. Então vamos ampliar um pouquinho mais o histórico de Asa. Segundo Crônicas, no capítulo 14, no verso 1, dá o pontapé inicial da narrativa da vida do rei Asa. E diz assim, Abias morreu e eles o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos dias dele, a terra esteve em paz durante 10 anos. Então ele assume o trono e por 10 anos, uma década inteira, paz, não tem guerra com ninguém. Então surge essa batalha contra os etíopes, que foram ajudados pelos líbios, mas não conseguiram vencer, foram vencidos pelo Senhor. E depois disso, mais tempo se passa. Segundo Crônicas, capítulo 15, verso 19, diz assim, não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Então, os primeiros 10 anos passam. Vem a batalha contra os etíopes e os líbios, que ele vence por intervenção de Deus. Então, se isso aconteceu no 10º ano, e até o 35º ano não houve mais guerra, mas 25 anos de paz. Então o reinado de Asa é medido assim, 10 anos de paz, uma única batalha com intervenção de Deus, mais 25 anos de paz. Talvez nenhum outro rei de Israel, a não ser Salomão, viveu um período tão longo de paz e de ausência de guerras. Mas talvez, de alguma forma, esses 25 anos, a paz tenha inclusive durado pelo impacto, pela mensagem que foi comunicada. Não se metam com aquele povo, que o Deus deles é forte. Se fosse usar em linguagem contemporânea de não crente, alguém diria, o santo deles é forte. A mensagem deve ter sido absorvida, ninguém se mete com eles por 2 décadas e meia. E agora surge uma nova necessidade. Só que diferente da primeira vez, nós temos um homem que sequer recorre ao Senhor. Ele usa apenas meios naturais. E o pior, quando é confrontado, não dá nenhum sinal de arrependimento. Após tanto tempo, infelizmente, Asa esqueceu-se da confiança que anteriormente ele havia depositado em Deus e da consequência dessa decisão, de ver o mover de Deus. Agora a gente percebe não apenas que ele deixou de confiar em Deus pelo que o profeta está falando, mas por vários sinais que se seguem. Estão registrados na Escritura. A gente leu do verso 1 ao 10 de 2 Crônicas 16, do 1 ao 9, perdão. Mas o 10 diz assim, porém Asa se indignou contra o profeta e o lançou na prisão, porque estava enfurecido contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, Asa oprimiu alguns do povo. Então o verso seguinte diz que ele lança o profeta na cadeia. A atitude é quem você pensa que é para falar comigo dessa forma. Ele fica indignado, como se o problema dele fosse com o mensageiro. O problema dele não era com o mensageiro, era com quem havia enviado o mensageiro. Era uma denúncia de Deus. Por que é que você deixou de confiar em mim? É como se Deus estivesse dizendo, a partir de agora, você vai viver o que nunca viveu. Problema atrás de problema. Você acha que é o cara, você acha que resolve tudo, você acha que se garante. E Deus basicamente está dizendo, então vamos ver. Como que você vai lidar com isso tudo sem mim, a partir do momento que você me excluiu? Ele não só prende o profeta, que é o mensageiro, o representante de Deus, sem nenhum sinal de arrependimento. A Bíblia diz que ele passa a oprimir alguns do povo. De alguma forma, toda a reação dele agora é de rebeldia contra Deus, e a Bíblia não é clara a respeito de quem entre o povo foi oprimido, mas mostra uma mudança de conduta dele. E quando a Bíblia relata a sua morte, ela
o faz nos seguintes termos. Agora eu vou pular do verso 10 para o 12 e o 13 de 2 Crônicas 16. No 39º ano do seu reinado, Asa contraiu uma doença nos pés, e essa doença era muito grave. Porém, na sua enfermidade, ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Asa morreu no 41º ano do seu reinado. Então, eu creio que esse texto merece uma atenção da nossa parte para evitar qualquer erro de interpretação. Em primeiro lugar, nenhum de nós precisamos achar que Deus está castigando Asa, que Deus está agindo como se fosse um ser rancoroso, ou como quem entrou de birra numa guerra pessoal. A palavra de Deus fala a respeito do amor, da bondade, da misericórdia de Deus. E eu e você precisamos entender que não se trata de mera retaliação. Há momentos onde a Bíblia faz questão de falar sobre determinados níveis de juízo. O que eu vejo com Asa, eu não enxergo necessariamente no patamar de juízo. Quando Deus diz, agora haverá guerras contra você, não é mera punição. Deus simplesmente olha e diz, quem te guardou fui eu. Você está me excluindo da história? Colhe as consequências da sua própria decisão. Então agora você lida com os seus problemas. Basicamente tudo aquilo que Deus faz na minha e na sua vida depende da nossa fé. Depende do nosso posicionamento de confiança. E quando deixamos de crer. E a Bíblia é muito clara quando diz em Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que o justo vive da sua fé. Tudo o que eu e você recebemos ou experimentamos depende de fé. Tiago, capítulo 1, diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Aí o verso 6, na sequência, diz, peça, porém, com fé, não duvidando. Porque o que duvida, não pense que receberá do Senhor coisa alguma. Ele está dizendo que você não vai perder só a sabedoria. Se tem dúvida, incredulidade, em vez de confiança, você não recebe nada. Porque o nosso único acesso a Deus, a intervenção, é a confiança. Quando você joga fora a confiança, você jogou fora tudo aquilo que Deus poderia fazer em seu favor. E esse homem simplesmente, ele vai entrando, né, numa crescente da incredulidade, da falta de confiança. E nós precisamos entender o que é que está acontecendo. Ele desperdiçou novas intervenções divinas. Deus diz, agora você está lançado com o rei da Síria, você acabou de jogar fora o meu livramento que eu daria para você em relação aos problemas que vocês ainda terão no futuro com ele. Então não se trata de mero castigo ou punição, mas Deus dizendo, você fez as suas escolhas e vai colhê-las. Alguns olham também para esse texto e dizem, não, o problema dele é que em vez de só agir em fé, ele foi atrás de tratamento médico. A Bíblia não está dizendo que o problema foi ter recorrido a tratamento médico. A Bíblia diz que ele confiou nos médicos. Não recorre ao Senhor, mas confia nos médicos. Aqui o que nós temos é uma questão de confiança. Algumas coisas elas não são erradas em si. Por exemplo, quando a Bíblia trata do assunto do dinheiro, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas a Bíblia diz, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Paulo escreve em 1 Timóteo 6, a partir do verso 17, ele diz, exorta aos ricos desse mundo que não confiem na instabilidade das riquezas, mas em Deus. Ele está dizendo, o ponto errado na relação com o dinheiro se chama confiança. Tem gente que começa a confiar no patrimônio, nas suas reservas, na sua própria capacidade e não confia em Deus. Paulo está dizendo, diz para eles não confiarem na instabilidade. Sabe o que ele está dizendo? Você acha que você fez seu pé de meia, que você está garantido? Você não sabe a surpresa de amanhã. Como é que você está confiando em algo tão instável? Que hoje tem e amanhã você pode não ter mais. A Bíblia está nos chamando a confiar em Deus. Isso não significa que ter recursos ou trabalhar com reservas seja errado. O conselho que Deus, por meio de José, dá a Faraó é aproveite o tempo da abundância, trabalhe com provisionamento e garanta essa provisão em relação aos tempos de dificuldade. Então não estou de forma alguma dizendo que você não deva trabalhar assim. Eu particularmente acredito que isso não é apenas um conselho a ser dado, é um princípio a ser ensinado. Quando a Bíblia diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, ele não está dizendo que não deveria ter sentinela. Ele está dizendo que se a gente confiar na sentinela e não confiar nele, vai dar ruim. A questão aqui tem a ver com confiança. Os médicos são uma dádiva de Deus, a medicina é uma dádiva de Deus, e Paulo se refere a Lucas chamando de um médico amado. Eu não faria uma menção dessa
né, tratando um discípulo como médico, se não fosse para destacar os préstimos que Lucas oferecia nessa área. Escrevendo a Timóteo, Paulo, que tinha um ministério de curas e milagres, da manifestação do sobrenatural, impressionante isso, não beba somente água, por causa das frequentes enfermidades no seu estômago. Bebe um pouco de vinho também. Em outras palavras, ele está dizendo, nós não vamos espiritualizar tudo. Existem algumas questões que, obviamente, você resolve de forma natural. O problema é quando alguém diz, eu me garanto com tudo que eu tenho à minha volta, eu não preciso de Deus. E esse foi o problema de Asa. Então, quando olhamos para isso, o que nós percebemos é que, de fato, alguém pode deixar de confiar. E o que leva alguém a esse lugar de autossuficiência, de independência? Aquele cara que no início olhava para Deus e dizia, o Senhor é minha única opção. Agora simplesmente descarta Deus, dizendo, eu me garanto, eu me resolvo, eu não preciso de você. É lógico que isso não aconteceu da noite para o dia. Nós temos um hiato aqui de pelo menos 25 anos. O que me leva a chamar a sua atenção para questionar a sua vida e o seu comportamento, não apenas de semana passada para essa, mas talvez fazer uma avaliação um pouquinho maior. Porque algumas mudanças que vão acontecendo de forma lenta ao longo dos anos, elas acabam sendo imperceptíveis aos nossos olhos. Esse camarada simplesmente sai de um lugar de dependência de Deus e ele entra num lugar onde lhe falta a confiança. E a confiança precisa ser preservada. E nós precisamos entender essa dinâmica. Então, se por um lado a gente destacou que a confiança pode ser perdida, por outro lado, em contrapartida, eu quero chamar a sua atenção para um ensino bíblico de que a confiança, a capacidade de crer, né, a nossa crença, a nossa fé em Deus, a dependência dEle, ela precisa ser mantida e preservada. Hebreus capítulo 10, verso 35 diz, portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Será que você pode repetir isso comigo, só para efeito didático? Pode ser? Então diga comigo, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Aumenta mais uns 25% só o seu volume de voz e vamos tentar falar isso com mais vontade. Não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Depois de afirmar isso, os versos 36 a 39 dizem, vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Então vamos olhar para uma mensagem, né, muito clara como essa. Não percam a confiança de vocês, porque ela tem uma grande recompensa. Se a confiança não pudesse ser perdida, porque haveria tantas advertências repetidas, recorrentes ao longo da Escritura. Evidente que a confiança pode ser perdida. O que eu e você precisamos entender, e agora vou voltar na ilustração que eu falei no início, nós podemos focar a fé no seu sentido completo de resultados eternos na sua salvação, mas nós também precisamos entender que a mesma fé nos leva a vencer aflições, adversidades, tribulações que são circunstanciais, terrenas e momentâneas. Nós não estamos falando de uma fé para cada coisa. É a mesma fé que lida com dois aspectos, com circunstâncias diferentes. Mas de alguma forma, eu acredito que muitos crentes às vezes pensam na sua cabeça, eu posso até perder a confiança em Deus para coisas terrenas, mas isso não necessariamente está me afetando na fé para as coisas eternas. A pergunta é, quem te garantiu isso? É a mesma fé, no mesmo Deus. E você acredita que ela pode arrefecer totalmente para intervenções momentâneas, sem comprometer absolutamente nada, tudo aquilo que você acredita para a eternidade? Eu me preocupo não com o fato de que é possível a confiança ser perdida e de que ela precisa ser preservada, mas eu me preocupo com pessoas que dão tanta ênfase a uma incapacidade de perder fé e salvação, gerando nas pessoas um senso de segurança que é falso. Não é a segurança que a Bíblia promete, que advém da fé. Então vamos pensar junto. A gente olha para menções da Bíblia. Paulo, por exemplo, 1 Timóteo 1,19, fala de pessoas que vieram a naufragar na fé.
Eu já dei esse exemplo aqui inúmeras vezes, mas eu vou fazer que nem Paulo falou aos Filipenses, eu não canso de repetir as mesmas coisas. O que é um naufrágio? Uma pessoa entra num barco ou num navio atracado num porto. Com qual objetivo? Não entrou ali no estilo, né, preciso de um canto aqui para dormir. Ela entra no navio, que é um meio de transporte com um propósito, fazer uma jornada. Aonde a jornada leva? A um destino. Esse navio supostamente deve atracar em outro cais, em outro porto, onde a pessoa, ao concluir sua jornada, chega aonde deveria. Quando existe um naufrágio, não apenas a jornada foi abortada, interrompida, não apenas a jornada não se concluiu e o destino foi alcançado. Quando existia um naufrágio, Paulo usa essa alegoria de forma intencional, as pessoas normalmente se perdiam quando a jornada era abortada. Elas morriam, elas se perdiam no processo. E ele está comparando a fé com uma jornada que pode ser abortada. Então nós pregamos que a salvação é pela fé. Efésios capítulo 2, verso 8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Agora, nós temos uma salvação que ainda não foi concretizada na sua plenitude. Nós temos como objetivo final da fé a salvação da alma, cujo processo nós não terminamos. E aí a gente perde a única coisa que nos leva a esse lugar, que é a fé. Mas não perde a salvação. Porque se eu crio um dia, não importa se eu virei incrédulo, eu já embarquei num navio que não se afunda jamais. Nós precisamos de fato olhar que o mesmo Paulo, que ele adverte, olha, aqueles que naufragaram na fé, ele também diz em 2 Timóteo 4,7, guardei a fé. Ele diz, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Há grandes coisas que você fez, Paulo, ninguém perde a fé. Do que é que você está se orgulhando? Evidente que no ensino bíblico alguém pode perder a fé e que a fé precisa ser preservada. O problema é que as pessoas acham que isso é da noite para o dia. Que fé e salvação se perde, que nem uma moeda no bolso furado da calça. Você botou e depois diz, achei que estava aqui, não está mais. O que nós não percebemos são os processos que o reino das trevas usa para desprogramar as pessoas. Normalmente esse tipo de coisa não acontece da noite para o dia. E eu e você precisamos entender que Deus nos deu uma série de exercícios que visam o nosso próprio bem. Um deles é sempre conservar em mente quem Ele é, o que Ele faz por nós, e que eu e você não temos o que temos, não alcançamos o que alcançamos sozinhos. É manter sempre uma consciência de dependência contínua dEle. O tipo de consciência de eu não vou chegar a lugar nenhum sem Deus. Em João 15,5, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Ele não está dizendo, olha, vocês não podem no início da conversão, mas depois vai ter um momento onde a inércia espiritual cuida do movimento e você, tendo a mim ou não, confiando em mim ou não, está tudo garantido. Não existe isso. Nós precisamos dele. E aí você vai perceber Jesus instituindo uma ceia memorial, que nós vamos celebrar hoje. E diz, façam isso em memória de mim. Em algum momento, será que ele achou que eu e você teríamos uma amnésia, que a gente acordar amanhã e diz, não sei quem é Jesus, se morreu por mim, não me lembro. Não é disso que ele está falando. Mas ele está falando de uma consciência que enfraquece. Ela vai perdendo a sua força. E ele diz, vocês precisam manter isso acesos dentro de vocês. Paulo, em 1 Coríntios 15, no versículo 10, ele diz, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Ele para e diz, não eu, mas a graça de Deus comigo. Em outras palavras, está dizendo, eu não vou ser tolo de achar que eu sou o cara, que eu me garanto, que eu me resolvo. O que é que aconteceu com Asa? Talvez por 25 anos de paz, sem nenhum problema. Talvez por não ter exercitado a musculatura da fé, ela tenha atrofiado. A gente não sabe exatamente o que aconteceu. Mas em algum momento esse cara cai no engano de dizer, eu me garanto, eu resolvo as coisas. Eu não preciso de Deus. Mas de novo eu pergunto, num processo lento e paulatino de perda de confiança de 25 anos, a gente percebe de um dia para o outro qual foi o nível dessa mudança, ainda que seja gradual? Normalmente não. Em Deuteronômio, no capítulo 8, nos versos 17 e 18, Deus adverte o seu povo dizendo, olha, quando vocês entrarem em Canaã, a terra da promessa, vocês não podem se esquecer de mim. E Deus vai usar várias figuras, dizendo, olha, depois de comerem, depois de estarem saciados, depois de terem construído casa, depois de terem prosperado, não se esqueçam do Senhor seu Deus. Deus não achou que ia acontecer no dia seguinte a entrada na terra.
Deus sabia que esse processo era de longo prazo, mas poderia acontecer. E ele adverte em Deuteronômio 8, 17, 18. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar sua aliança que, sob juramento, prometeu aos pais de vocês, como se vê hoje. Ele está dizendo, não esqueçam, pelo contrário, lembrem, é Ele. É o Senhor, foi a sua graça, foi a sua bondade, foi a sua misericórdia. Lembrem e lembrem e lembrem o tempo todo que sem Ele vocês não são nada, que vocês não podem nada. Aonde isso nos remete? A um lugar de confiança e dependência contínua. Eu lembro que, depois de alguns anos de ministério, um dia eu estava orando e o Senhor me confrontou. Ele me questionou, por que você não ora hoje como você orava no início do seu ministério? Falei para Deus, eu era solteiro, não tinha família, depois vem esposa, depois vem um filho, depois vem outro filho, cada vez mais tempo, não era pastor, quase como quem diz, foi o Senhor que me jogou nessa encrenca, que toma tanto do meu tempo, né? Como quem diz, não dá para manter aquelas horas de oração diária de quando eu era solteiro e não era pastor. O Senhor me diz, essa foi a desculpa que você resolveu dar para não enxergar aquilo que você não quer ver. E há momentos onde Deus não usa apenas um argumento. Ele abre os olhos da gente de uma forma que não dá mais para discutir nada. Ele me disse, no início do seu ministério, você orava mais. Porque a sua sensação era de incapacidade. Eu não posso fazer nada sem Deus. Então você gastava horas orando, dizendo, Senhor, eu não consigo comunicar a palavra. Isso é um evento sobrenatural. Eu não consigo colocar um depósito dentro do povo. É só o Senhor que pode fazer isso. Se o Senhor não iluminar os olhos no entendimento deles, não adianta absolutamente nada e você vivia num lugar de dependência. Ele diz, agora os anos se passaram. E diferente no início, você acha que você ficou bom naquilo que você faz. Ele diz, você não ora como orava antes, não é por falta de tempo. É porque você não considera isso mais importante. Porque a sua dependência de mim vem sendo minada ao longo do processo. E o pior, você nem enxerga isso. E aí, para resumir o ocorrido com uma frase mais contemporânea, a casa caiu. Sabe, ser confrontado por Deus é uma bênção. Porque o propósito de Deus não é reprovação. A gente tem uma coisa estúpida, com o perdão da palavra, na nossa cultura latina. A gente olha para confronto como se fosse uma reprovação de quem nós somos e não de algo que nós fizemos. A reação emocional das pessoas na cultura latina parece ser mais forte do que em qualquer outra. Porque você pega uma cultura como dos europeus, como dos Estados Unidos, a linguagem é honesta, é direta, é objetiva, e se você não aguenta, você que é fraco. Não, para a gente, o mimimi é bem maior. E de alguma forma, até quando Deus fala, às vezes nós ressentimos, em vez de entender a oportunidade que é. A questão não é se eu e você erramos. A questão não é se eu e você em algum momento estamos perdendo a confiança, porque pode acontecer com todo mundo. Agora, eu deixo de confiar no Senhor para intervenções no ministério, mas eu acho que isso não vai afetar minha confiança em outros aspectos. Seria muita ingenuidade deduzir isso. Mas o ponto não é se isso aconteceu, o ponto é quando Deus mostra o que é que eu e você temos que fazer. A gente simplesmente tem que aproveitar o momento e dizer, então, eu me arrependo, eu conserto. Davi foi confrontado por um profeta de Deus. E vou te dizer, a abordagem do profeta me parece ter sido menos gentil do que a de Anani, que confrontou Asa. Davi não mandou botar o cara na cadeia. Você olha o Salmo 51, que Davi compõe como um arrependimento do pecado que Natan veio denunciar, e ele disse para Deus, contra ti, e contra ti somente, eu pequei. Ele vai lá, ele se humilha, ele se quebranta, ele se arrepende, o que lhe permite ser restaurado. O problema é que Asa se enche de razão. Ele não só manda prender o profeta, como ele simplesmente vai progredindo a sua distância no Senhor. O ponto não é se pode ou não acontecer. Todos nós, em algum aspecto, podemos estar vivendo um arrefecimento da nossa fé e da nossa confiança. Porque ela acontece de forma gradual, a longo prazo. E muitas vezes a gente não consegue ver aquela mudança brusca, rápida. O ponto é, será que não tem um exercício, assim como temos a ceia, para nos lembrar do nosso Salvador, que nos permita dia a dia, conquista após conquista, e a gratidão deveria ser um deles. Quando a Bíblia diz em tudo dai graça, você consegue imaginar se eu e você o tempo todo, Senhor, eu não cheguei nesse lugar sozinho, foi a sua bondade, foi a sua graça.
E é lógico, se eu não cheguei aqui sozinho, eu não vou avançar sozinho. Nós podemos e devemos alimentar a nossa dependência de Deus mediante o reconhecimento contínuo de que não se trata de eu e você sermos bons, mas do que Ele faz por nós. Agora, quando começamos a perder essas coisas, gradualmente, a longo prazo, nossa fé pode estar sendo minada sem que a gente perceba. Por que a cobrança divina asa? Porque é um princípio espiritual. Em Lucas 12:48, a Bíblia diz: aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. Quanto mais eu e você vemos e experimentamos a parte de Deus, mais o nível de cobrança sobe. E Deus não está aumentando o nível de cobrança porque Ele quer ser chato ou exigente, mas porque Ele não quer que a gente retroceda e que a gente perca absolutamente nada. Pelo contrário, que a gente siga crescendo, que a gente siga avançando. Eu vou repetir mais uma vez antes de terminar. Pior do que nunca ter confiado em Deus é alguém tê-lo feito, experimentado os resultados e abandonar a confiança. Hebreus capítulo 3 diz de 12 a 14, tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Outras traduções dizem um perverso coração de incredulidade. Sabe qual é o problema? A maioria de nós acha que a incredulidade não é tão danosa, não é tão comprometedora. A Bíblia fala de um perverso coração de incredulidade. E a Bíblia diz que ele nos leva a se afastar de Deus. Como é que a gente se aproxima de Deus? Hebreus 11 diz, aquele que se aproxima de Deus deve crer. O que nos aproxima de Deus é a fé. O que nos afasta de Deus depois de ter aproximado é a falta de fé. E normalmente a gente acha que falta de fé é uma coisa só na vida daqueles que nunca acreditaram. Mas isso não é verdade. O verso 13 diz assim, pelo contrário, que é o contrário de se afastar de Deus, permanecer junto, pertinho, colado nele, ou como diria o mineiro, garrado nele. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Assim como o processo de esfriar é gradual, dia após dia, um pouquinho de cada vez, Deus está dizendo que o antídoto também precisa ser ato diário e contínuo. Exortem-se uns aos outros todos os dias, animem uns aos outros todos os dias, consolem uns aos outros todos os dias. Esses verbos, animar, consolar, exortar, são todo parte do significado da mesma palavra usada, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Quando a gente ouve pecado, a gente normalmente pensa em alguma coisa muito imoral e suja. Mas a maioria de nós não bota incredulidade no processo. Quando a Bíblia fala que a incredulidade gera em nós um coração perverso. A incredulidade é a base de quase toda a prática de pecado. Me deixa explicar isso para você. A Bíblia define pecado como a quebra, a transgressão da lei. Então, normalmente a gente pensa, pecado é desobediência. A pergunta é, o que leva alguém a desobedecer a Deus? É quando nós relativizamos a ordem que foi dada. É quando nós relativizamos aquele que estabeleceu tanto a ordem como advertiu sobre as consequências. Ou seja, normalmente o processo que leva alguém a pecar começa com incredulidade. Lá no Éden, quando Adão e Eva desobedecem, o primeiro pecado não foi a desobediência foi a externalização de um problema interior, que é a incredulidade. Em algum momento, quando Satanás questiona, o que Deus disse não é bem assim, eles dizem, acho que não é mesmo. E quando eles começam a relativizar o que Deus falou, pela porta da incredulidade, o pecado entra e se instala. Eu e você precisamos da palavra de Deus dia após dia, não apenas alimentando a nossa fé, como um espelho que expõe tudo aquilo que precisa ser corrigido dentro de nós, porque o processo de preservar a fé, ele também precisa ser um ato contínuo, diário, assim como o processo inverso de perdê-la acontece dessa forma. É assim que a gente termina aqui com o verso 14 de Hebreus 3. Eu li o 12 e o 13, agora o 14 diz, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se, condicional, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos.
Você não entra nesse processo em Deus sem fé e confiança, mas a questão é, você também não termina sem fé e confiança. E a Bíblia diz que a mesma fé e confiança do início tem que ser guardada até o fim. O texto de Hebreus 10, que nós lemos agora há pouco, ele é claro. Quando diz que o justo vai viver da fé, a Bíblia diz, se retroceder, minha alma dele não se agradará. Depois o escritor diz, nós não somos dos que retrocedem para perdição. Se alguém retrocedeu na fé, está andando em que direção? Não mais para conservação ou salvação da alma. O retrocesso é para perdição. E eu e você precisamos entender que se simplesmente deixamos de confiar num Deus que quer trazer vitórias nas circunstâncias, é bem provável que a mesma confiança esteja sendo desgastada lenta e paulatinamente em relação aos resultados eternos da salvação. Portanto, eu quero resumir toda a mensagem com a palavra, que é o tema da mensagem de hoje. Não perca a confiança. E se não for pedir muito, eu gostaria que você falasse isso para pelo menos 2 pessoas, uma de cada lado, para não fazer acepção de pessoas. Fala para alguém do seu lado, fala, não perca a confiança. Você não conhece, faz cara de paisagem, finge que é amigo, vira para o outro e fala, não perca a confiança. Você recebe essa palavra? Feche seus olhos por um instante, nós vamos orar. Meu Deus, nós te pedimos mais uma vez, que aquilo que ouvimos não se perca na memória, na lembrança, que aquilo que ouvimos não tenha apenas um efeito de resposta imediata, mas nós oramos que pelo Teu Espírito continue sendo trabalhado dentro de nós. Nós oramos que aquilo que o Senhor começou cresça, progrida, mesmo depois de deixarmos essa reunião. Nós oramos que haja em nós a capacidade de processar, de refletir, de nos avaliarmos diante do Senhor, à luz do Teu Espírito, e nos sujeitar a qualquer processo que seja necessário, de arrependimento, de quebrantamento, ou de uma atitude de quem diz, no mínimo, precisamos de vigilância contínua. Nós suplicamos que aquilo que o Senhor começou não pare e não termine no final dessa reunião, mas que cresça até cumprir plenamente o seu propósito. Eu quero abençoar cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar, aqueles que nos acompanham por meio da internet, e orar que nesse momento possa haver mais do que reflexão, mais do que autoexame, que haja exame do alto. Nós oramos como salmista, sonda-nos, ó Deus, conhece o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau. E nós oramos que isso não seja exposto apenas, e que a exposição não seja recebida como se fosse uma reprovação de quem somos, e sim como uma oportunidade de corrigir o que temos feito. Que possamos entender por trás disso o seu amor, e que possamos corresponder com o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.